Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Tia Luceide está morrendo de saudades. Eu vim aqui para trazer mais uma aula super legal para vocês. Vamos lá conferir? Galera, o que será que o nosso roteiro de atividades trouxe essa semana, hein? Vamos ver? Primeiro, acesse a videoaula no site da escola e siga os passos. Fica bem mais fácil, não é? Quando você assiste a videoaula e a tia Lu vai falando passo a passo o que você deve fazer. Depois, vamos falar novamente sobre as fábulas? Vá para as páginas 80 e 81 do seu livro. Leia juntinho comigo na videoaula essas duas páginas. Em seguida, faça as atividades das páginas 82 e 83. Olha só, gente. Essa semana é uma semana de revisão. Nós vamos retomar dois conteúdos que vocês já conhecem, as fábulas e os textos instrucionais. Vamos rever algumas características desses dois gêneros textuais e fazer exercícios. As atividades das páginas 82 e 83 são muito fáceis, muito tranquilas, e eu estou explicando na videoaula passo a passo de como você deverá fazer, ok? Outro item aqui do nosso roteiro diz o seguinte: na semana passada, vocês aprenderam mais sobre os textos instrucionais. Vamos relembrar as principais características desse gênero? Nós vamos ver novamente características do gênero instrucional e vamos ver um exemplo de um texto também. Depois, acesse a ficha de produção de texto no site da escola, escreva o seu texto e siga as instruções contidas lá para que eu possa corrigir a sua produção. O mesmo esquema de semana passada. Lembra? Você vai escrever o seu texto aí na sua casa, vai pedir para a mamãe ou para o papai tirar uma foto e vai enviar para o meu e-mail. Eu vou corrigir e enviar para você. Tranquilo, não é? Muito legal. Tem uma observação aqui também. Há um documento disponível em PowerPoint no site da escola com todo o conteúdo revisado. Tudo o que você vai ver na videoaula, na revisão, vai estar lá no site também. Aí você pede para o papai, para que ele acesse, para você ter como ver o conteúdo aí na sua casa, tá bom? Gostaram da aula dessa semana? Vamos agora revisar todo esse conteúdo aí? É hora da revisão. O que iremos estudar hoje? Fábulas e textos instrucionais. Ah, isso daqui você já conhece. Vamos relembrar? Começando com as fábulas. O que é fábula? É um gênero textual do tipo narrativo muito popular entre pessoas de diversas idades. São histórias contadas de geração para geração e nasceram da tradição oral. Quem não gosta de ouvir uma boa história? Não importa a idade, adulto, criança, idoso, é sempre bom ouvir uma história e aprender com ela. Por isso a fábula é tão popular. As fábulas, elas são histórias muito antigas. Inicialmente, elas não eram escritas, elas eram contadas de boca em boca. Depois, alguém teve a ideia de começar a escrevê-las. A gente vai falar um pouquinho a respeito disso já já. Características da fábula. Na fábula, os animais são personagens e possuem características humanas, como a preguiça, a inveja, a sabedoria e etc. Por meio dessas características, as personagens movimentam-se e a história desenrola-se, levando à construção de um ensinamento através da moral. Tudo isso daqui você já sabe. Quem são os personagens das fábulas?
São animais com características humanas. As histórias sempre possuem uma moral, ou seja, um ensinamento. Não esqueçam dessas informações. Vamos falar também a respeito dos autores de fábulas. Os mais conhecidos autores de fábulas são Esopo e La Fontaine. No Brasil, temos Monteiro Lobato. Provavelmente Monteiro Lobato você já ouviu falar. Ele é um escritor brasileiro muito famoso e ele também entrou nesse mundo das fábulas. Mas não iremos falar dele hoje, tá? Vamos falar dele em outro momento. Hoje vamos falar sobre Esopo e La Fontaine, certo? Vamos falar um pouquinho a respeito da história de Esopo? No seu livro, nas páginas 80 e 81, há um texto falando a respeito de Esopo. Vamos ler juntos? Pessoal, acompanhem agora a leitura da página 80 e 81 do livro de vocês. Abram aí o livro, página 80. Vamos lá? Fábulas e fabulistas. A fábula está vinculada à cultura popular e à tradição oral ligadas às primeiras narrativas de que se tem conhecimento. Isso significa que essas histórias não têm uma origem definida, pois foram sendo transmitidas de geração em geração desde muitos séculos atrás. Contudo, a autoria de muitas fábulas é atribuída a Esopo, escritor considerado o maior fabulista da história. Vamos ler um texto sobre ele? Fábula de Esopo. Dificilmente saberemos quem inventou a arte de contar histórias. O mais plausível, na verdade, é que essa prática surgiu da própria necessidade de comunicação e transmissão das experiências vividas por nós, seres humanos. Há histórias, contudo, que desafiam nossa compreensão e ultrapassam milênios, mantendo-se atuais e originais. Esse é o caso das fábulas, pequenas narrativas que trazem em suas mensagens grandes reflexões e lições morais. Nessas histórias fabulosas, os animais são personagens e representam comportamentos humanos, ganhando, de certa forma, um papel fundamental: orientar atitudes e transmitir valores morais. A origem da fábula é um tanto incerta. Sabe-se que ela surgiu no Oriente, tendo no Egito e na Índia seus primeiros registros. Contudo, é no Ocidente, mais especificamente na Grécia, graças a Esopo, que elas começaram a ficar conhecidas no final do século V a.C., chegando até a atualidade. Mas, afinal, quem foi Esopo? Há muitas incertezas sobre a vida dele. Alguns estudiosos dizem que foi um escravo grego que obteve sua libertação. Ele teria sido executado injustamente pelos cidadãos da cidade de Delfos por suposta calúnia e difamação. Até hoje, contudo, não se tem certeza sequer de sua existência. Em muitas histórias não havia indicação de autoria e todas elas começaram a ser atribuídas a Esopo, inclusive por importantes filósofos da época. O certo é que as fábulas começaram a ser divulgadas cada vez mais, e Esopo ganhou o status de pai da fábula. Com isso, aos poucos, essas pequenas histórias conseguiram ultrapassar mais de 2.500 anos e ser conhecidas nos mais diferentes cantos do planeta. Hoje, as fábulas de Esopo são, sobretudo, importantes referências da literatura infantil e juvenil. Essas histórias, curtas e com linguagem simples, algumas vezes bem-humoradas, trazem conselhos e recomendações de como agir com sabedoria, lealdade, generosidade, honestidade, dedicação, enfim, refletem sobre virtudes admiradas e importantes em todos os tempos e espaços.
Gostaram de saber um pouquinho mais sobre Esopo? Bem legal, né? Muito divertido saber a origem das fábulas. Quer dizer, a possível origem, né? Pessoal, repararam aí que nesse texto a gente tem um glossário com a palavra plausível? O que é plausível? Admissível, ou seja, que é possível de se admitir. É uma coisa que talvez seja, que a gente aceita como verdade, tá bom? Faltou um pedacinho lá embaixo, ó, da página 81, que eu vou ler com vocês agora. O acredite se quiser. Esopo existiu? Apesar de ser considerado o maior fabulista de todos os tempos, na verdade não se sabe se Esopo de fato existiu. Também não se sabe se ele realmente foi autor das fábulas que hoje chamamos de Fábulas de Esopo. Na verdade, ele se tornou conhecido pelos comentários de filósofos e pelos modificadores de seu trabalho que recontaram boa parte dessas narrativas. O fato é que essa produção, independentemente de quem seja, transformou-se em um patrimônio cultural da humanidade tão importante que atravessou milênios e chegou até nós. Bem, sendo Esopo ou não o autor das fábulas e o criador, né? Essa pessoa que conseguiu inventar esse gênero é brilhante. Ou essas pessoas, porque como nós vimos, a fábula ela vai passando de geração para geração. Então pode ser que um tenha feito uma história, o outro acrescentou mais um pouquinho, até chegar ao que a gente conhece hoje, não é mesmo? Galera, vamos ler agora a fábula O Mosquito e o Touro, de Esopo. Um mosquito que estava voando a zunir em volta da cabeça de um touro, depois de um longo tempo, pousou em seu chifre e, pedindo perdão pelo incômodo que supostamente lhe causava, disse: "Se o meu peso incomoda o senhor, por favor, é só dizer e eu irei imediatamente embora." Ao que lhe respondeu o touro: "Oh, nenhum incômodo há para mim. Tanto faz você ir ou ficar, e para falar a verdade, sequer percebi sua presença em meu chifre. Com frequência, diante de nossos olhos, julgamo-nos o centro das atenções e deveras importantes, bem mais do que realmente somos diante dos olhos dos outros. Moral, quanto menor a mente, maior a presunção." E aí, gostaram da história? Muito legal, não é? Esse mosquito é muito metido, muito vaidoso. Ele achava que fazia toda a diferença na vida do touro, quando na verdade o touro não estava nem aí para ele. Porque um mosquito, quando pousa em um touro, não faz muita diferença, não é? Ele é muito leve, mas esse mosquito ele achava que ele fazia toda a diferença. Então, por isso que a gente tem que ter, às vezes, cuidado com as nossas atitudes. Não é? Vamos falar agora da estrutura do texto. Olha lá, esse texto tem todas as características que nós falamos anteriormente. Ele tem animais com características de seres humanos, que é uma marca da fábula, não é? Olha aqui, o mosquito e o touro, eles falam, eles têm atitudes. Temos também uma moral. Tudo o que acontece no texto nos leva à moral, nos leva ao ensinamento. Tranquilo? Vocês estão feras agora, não é? Vocês sabem tudo sobre fábula. E eu trouxe aqui um link para que vocês conheçam mais uma das fábulas de Esopo, A Raposa e o Corvo. Clica aqui, ele vai te direcionar lá para a página do YouTube e você vai ter a oportunidade de assistir o desenho dessa fábula. Vejam lá o que vocês acham, depois me contem. Vamos falar agora dos textos instrucionais. Você lembra quais são esses textos? Vamos lá? Rever? O que são textos instrucionais? Bateu uma dúvida aí, é? Vou te ajudar. Semana passada eu falei muito a respeito desses textos. Você não lembra? Eu vou te dar uma mãozinha agora.
Textos instrucionais são textos que têm a finalidade de instruir, ou seja, de ensinar ou orientar sobre algo. Lembrou agora? É aquele texto que eu procuro quando eu não sei como fazer alguma coisa, certo? Características dos textos instrucionais. São textos que podem aparecer em regras de brincadeiras, manual de montagem de móveis ou brinquedos, receitas e em diversas situações em que se busca aprender a fazer alguma coisa. Se eu não sei como montar um brinquedo, se eu não sei as regras de uma brincadeira, eu vou procurar um texto que me ensine. E esses textos são os textos instrucionais. Eles vêm lá te dando passo a passo do que deve ser feito, como deve ser feito. Esses textos possuem, em sua maioria, o passo a passo ou imagens. Quando eu falo em sua maioria, é porque uma grande parte desses textos traz imagens, mas não são todos. Algumas vezes a gente encontra textos instrucionais que não são ilustrados. Além disso, encontramos nesse texto palavras que indicam ações ou ordens, como retire, faça, recorte. Sempre nesses textos vamos encontrar palavras de comando. E aí, lembraram das características? Agora está tudo claro aí na cabecinha de vocês, não é mesmo? Vamos ver um exemplo desse gênero textual? Trouxe aqui mais um exemplo de texto instrucional, para que vocês possam lembrar a estrutura. Regras do jogo: futebol. Local: quadras e campos. Idade: a partir dos 5 anos de idade. Número de jogadores: 22, 11 para cada time. Quem apita para dar início: juiz. Bandeirinhas: 2. Material: bola. Como jogar? 1. Os jogadores entram em campo. Um dos jogadores vai para o gol, que é o goleiro. 2. O juiz apita para começar a partida. Se alguém derrubar um jogador, é falta. 3. Quando alguém faz gol, o juiz volta para o meio do campo com a bola na mão. 4. Quando algum jogador está na frente da linha da bola, o bandeirinha marca impedimento. 5. Quando alguém faz falta dentro da área, é pênalti. 6. Quando o técnico do time vê que o jogador está cansado, ele pode substituí-lo por outro jogador. 7. Quando o juiz apita, acaba o jogo. O time que fez maior número de gols vence. Aqui vocês puderam perceber que temos um texto instrucional exatamente com as características que vocês viram nos textos da semana passada. Temos aqui o título, em seguida temos o que é necessário e a seguir as regras. Tranquilo, não é, pessoal? Agora chegou a hora de explicar os exercícios. Vá para a página 82 do seu livro. Pessoal, página 82 do livro de vocês. Página 82 é uma interpretação das páginas 80 e 81. Vou ler as perguntas e explicar o que é para fazer. Tá ok? Número 1. Segundo o texto, o que teria levado os seres humanos a contarem histórias? Você leu lá na página 80 ou na página 81. Por que que os seres humanos contavam histórias, não é? Você vai anotar aqui a sua resposta. Número 2. A pergunta de número 2, ela tem aqui, ó, duas perguntas em uma. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que dar duas respostas. Primeira, que tipo de característica os animais apresentam nas fábulas? E segundo, com qual objetivo? Muito fácil. Essa não precisa nem voltar no texto.
porque essa daqui eu tenho certeza que vocês já sabem. Falei muito a respeito disso, não é? Número 3. Quem foi Esopo? Que trecho do texto demonstra que não se tem certeza da sua existência? Mais uma vez, duas perguntas. Duas perguntas, duas respostas. Primeiro você vai responder aqui, ó, quem foi Esopo? Aí você vai ler, ou se você souber, você vai responder aqui com as suas palavras. E olha a segunda, que trecho do texto demonstra que não se tem certeza da sua existência? Você vai copiar um trechinho lá do texto. E quando eu copio um trecho do texto, eu tenho que colocar esse trecho entre aspas, ok? Gente, página 83, número 4. O que provavelmente levou Esopo a ser considerado o pai da fábula? Bem, isso está claríssimo lá no texto que lemos. Se você esqueceu, dá uma olhadinha e responde aí no seu livro, tá? Número 5. Enumere no espaço a seguir algumas características das fábulas de Esopo. Você vai relembrar as características das fábulas dele e vai anotar aí no seu livro. Em seguida, temos essa seção aqui do livro de vocês muito interessante, perfil. Outro grande fabulista, Jean de La Fontaine. Os textos atribuídos a Esopo espalharam-se pelo Ocidente graças a muitos fabulistas, entre eles o francês Jean de La Fontaine, 1621 a 1695. As fábulas gregas foram reeditadas, ganhando vida nova pelas mãos de La Fontaine, que as produzia em versos ou em prosa, articulando sua sensibilidade a um grande talento com a produção de poemas. Poeta e escritor de grande prestígio, La Fontaine apoiou-se nas fábulas de Esopo para escrever novas narrativas, considerando o formato dessa tradição construção de uma narrativa curta com personagens animais, na qual aparece uma moral ao final do texto. Gostaram de conhecer mais um fabulista famoso? Legal, né, gente? Vamos ler a ficha de aprendizagem de produção textual dessa semana? Eu vou ler e explicar o que deverá ser feito, ok? Olá, chegou a hora de escrever. Leia a proposta de produção textual que eu trouxe para você hoje. Em tempos de coronavírus, é importante que todos utilizem máscaras para se protegerem, não é mesmo? Vovó Maria estava buscando informações na internet sobre como colocar a máscara de forma correta e como descartá-la após o uso, mas acabou misturando todas as informações. Ajude-a organizando as instruções. Após finalizar a escrita, tire uma foto do seu texto e envie para o e-mail lucieide.rocha@prof.trelelê.com.br para que eu possa corrigir e reenviar para você. Pessoal, não precisa imprimir a ficha de produção textual. Você pode escrever o seu texto em uma folha de caderno, fotografar e me enviar, ok? Nesse quadrinho, nós temos aqui as instruções que a vovó Maria misturou. Vamos ler? Primeira instrução. A máscara deve cobrir completamente a região do nariz, boca e queixo. Segunda. Para retirá-la, toque apenas nos elásticos ou nas tiras. Terceira. As mãos devem estar sempre limpas antes de manipulá-las. Quarta. Se a máscara ficar molhada ou úmida, substitua por uma nova. Quinta. Coloque as alças atrás das orelhas ou as amarre atrás da cabeça. Sexta. Confira o passo a passo do uso correto de máscaras. Sétima. Durante o uso, não toque na parte da frente da máscara para não contaminá-la. Oitava.
descarte-a em um cesto de lixo fechado. O que você deverá fazer? Você irá organizar essas instruções. O que vem primeiro? E depois? E depois? E depois? Aí você vai organizar, vai escrever, ou aqui embaixo, caso você imprima, ou em uma folha de caderno, e vai mandar para mim. Tá ok? Ah, e caprichem nas letras, hein? Estou de olho. E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido a matéria e, se você tiver alguma dúvida, me envie um e-mail que eu vou ter o maior prazer em tirar a sua dúvida, tá bom? Outra coisa, não esqueça de enviar a sua produção de texto, inclusive aquela que eu passei na semana passada. Se você ainda não enviou, pode enviar que eu vou corrigir, tá bom? Um beijo, tchau, tchau, até a próxima!